Olá pessoal, faz tempo que eu não faço resumo de um livro aqui em vídeo. O último que eu fiz foi do Padre Cícero e eu decidi falar hoje sobre o livro do filósofo Sêneca, sobre a brevidade da vida. O Sêneca é um filósofo estoico. O livro foi escrito, na realidade são cartas aqui. O livro são 2 capítulos que o Sêneca escreve em formato de uma carta, fazendo algumas reflexões. No início do livro ele diz aqui, para o Paulino, ele faz algumas reflexões. E o primeiro capítulo fala sobre a brevidade da vida e o segundo capítulo fala sobre a firmeza de um sábio. É um livrinho fininho, de 70 páginas, mas apesar de ter sido escrito há mais de 2000 anos, ele traz muitas coisas atuais. E logo no início do livro é interessante que ele faz uma crítica ao Aristóteles, né? Há uma frase do Aristóteles, que o Aristóteles diz: a vida é breve, a arte é longa. E a reflexão do Aristóteles é: Aristóteles nada conveniente para um homem sábio quando protesta contra a natureza pelo fato de ela ter concedido aos animais uma vida tão longa que eles podem durar 5 ou 10 gerações, e ao homem, criado para tantas importantes realizações, ter estabelecido um limite tão inferior. Não dispomos de pouco tempo, mas desperdiçamos muito. Na realidade, o Aristóteles faz uma reflexão aí, aqui. Naquela época, eu acredito que a expectativa de vida devia ser, sei lá, 30 e pouco, 40 e poucos anos. E o Aristóteles, ele não consegue entender como o ser humano, que ele é tão importante para a natureza, e ele vive tão pouco. E alguns seres, eu acredito que ele queria se referir a isso, que nem eram tão importantes, viviam tanto tempo. Como a gente for pensar aqui numa tartaruga, se a gente for pensar aqui em um papagaio, eu acredito que viva mais de 100 anos. E aí o Sêneca começa a discorrer aqui no livro dele que na realidade a vida não é curta. Eu acho que praticamente todo dia nós escutamos aí alguém falar que a gente tem que viver, que a vida é curta, de que já já a gente morre e esse blá 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 todo. E o que ele fala aqui no livro é que nós não sabemos aproveitar a vida com coisas que nos fazem bem. E é isso que a gente tem que fazer. Tanto a gente tem que aproveitar com coisas que nos fazem bem, como com coisas que fazem bem às pessoas que a gente ama. E é uma coisa interessante aqui, que eu acho que todo mundo já ouviu isso também. Muita gente que diz que vai começar a viver quando se aposentar, quando eu tiver 60, 70 anos, quando eu parar de trabalhar, eu vou comprar um barquinho, eu vou juntar dinheiro para comprar uma casa de praia, eu vou fazer aquela viagem que eu quero. E a gente não pode fazer expectativa de uma coisa que a gente não sabe nem se a gente vai chegar lá. Ou seja, o único bem, de acordo com Sêneca, é o agora. E tem um trecho aqui do livro que ele fala: que estúpido esquecimento da condição mortal adiar para os 50 e os 60 anos decisões sensatas. Então é querer começar a vida num ponto até qual pouco chegamos. Ou seja, muita gente faz tanta expectativa de ter uma vida mais leve, de ter uma vida menos turbulenta quando se aposentar, e a gente não sabe nem se vai chegar a esse dia. Eu vejo pessoas aí, colegas da minha idade, com 40 anos de idade, trabalhando 12, 14, 15 horas por dia, e nem precisaria disso para conseguir sobreviver e para ter dignidade, dar dignidade para a família. E aí você não se dá o prazer de desenvolver um hobby, você não se dá um prazer muitas vezes de fazer uma viagem, de curtir momentos importantes com os filhos, que é uma das coisas mais importantes que tem, é você deixar memórias afetivas nos seus filhos. Tem pessoas que não fazem isso. Eu tenho conhecidos que saem de casa às 6 horas da manhã, 7 horas, e só chega às 8, 10 horas da noite. Praticamente não veem os filhos. E quando é no fim de semana, estão mortos de cansados do trabalho, aí ficam a babá 24 horas em casa. Ou seja, os filhos são criados pela babá. E aí eu pergunto, vale a pena uma vida dessa? Será que isso é uma vida digna? Ele discorre aqui mais à frente também, ele vem falando nos livros que os planos eles têm que ser feitos ao agora.
e não deixar mais adiante. E ele fala aqui também sobre a inveja, né? Uma coisa engraçada, que ele diz que quando você vê uma pessoa muito bem sucedida, uma celebridade, você não inveja essa pessoa, porque essa pessoa, ela abriu mão de muitas coisas em prejuízo à vida. Pode ter certeza que essa pessoa pode se arrepender mais na frente de momentos que não viveu com um filho, de momentos que não viveu com um pai, com uma mãe, com um ente querido, com um amigo. Isso pode ser um peso na velhice. Quando ela chegar lá, que desacelerar e parar e pensar, elas, poxa, será que valeu a pena isso tudo que eu fiz lá atrás? E é engraçado que as pessoas ficam fazendo esses planos e não sabem se vai ter saúde. Aí o cara diz, não, eu vou esperar para comprar um barco, vou esperar para comprar uma casa de praia quando eu me aposentar, para eu curtir a vida na praia. Você vai ter saúde para isso? Será que se você quiser desenvolver um hobby, fazer um triatlo, fazer uma maratona, fazer uma corrida, você vai ter disposição e saúde depois dos 60 e tantos anos, depois dos 70 anos? Não. O momento é agora. E dentre as várias lições que o Sêneca deixa aqui no livro, é que nós não podemos deixar para o amanhã. O ser feliz é agora. No segundo capítulo do livro, que ele fala sobre a firmeza do sábio, tem uma coisa aqui que ele fala que eu já levo para a minha vida há muito tempo, que é de não me sentir ofendido com coisas pequenas e com pessoas pequenas. Eu percebi que eu consegui ser bem mais feliz e levar uma vida mais leve quando eu deixei de me sentir ofendido com besteiras e de superar pessoas que não são importantes na nossa vida. Olha o que ele fala aqui. O sábio, porém, não se sente menosprezado por ninguém. Conhece a sua grandeza e afirma para si mesmo que ninguém tem o poder sobre ele. E todos esses sentimentos que eu poderia chamar de não males, e sim de contrariedade da alma, ele não se empenha em vencer, pois nem sequer os sente. Aí mais abaixo. Ele recebe alguns golpes, mas depois de recebidos, supera-os, trata e fecha os ferimentos. Ou seja, ele faz aqui uma reflexão muito importante para as nossas vidas, de a gente não se sentir ofendido e não se sentir atacado por pessoas indignas, pessoas que não têm importância na nossa vida. Pode ter certeza que isso é de maneira natural, nem é fingimento, nem é o esforço que eu faço. Para uma pessoa me ofender na minha dignidade é tão difícil, tão raro, que eu nem me recordo o dia. Normalmente eu faço um trabalho mental quando vem aquela ofensa, né? E às vezes vem até ofensas em conselhos. A pessoa quer quer lhe ofender e ele acaba fingindo que vai lhe dar o conselho. E é uma coisa que eu nem sinto, e muitas vezes passa por mim, eu nem percebo que essa pessoa está tentando fazer isso. E mesmo que eu perceba, eu vejo que aquela pessoa não tem dignidade nenhuma para me ofender. Tem uma frase clichê aí, né? Que é isso que a gente tem que levar para a nossa vida, que o que vem de baixo não nos atinge. Ou seja, pessoas sem importância, pessoas que não têm dignidade nenhuma, elas não têm o poder de nos menosprezar e de nos ofender. Eu li duas coisas aí na internet que eu não lembro quem foi que escreveu, e são coisas bem interessantes. A primeira delas é: você sentir ódio de alguém é a mesma coisa que você tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Olha que interessante. É a seguinte situação. Se eu tenho ódio de uma pessoa, ou de alguma coisa, ou de alguma instituição, esse ódio só faz mal a mim, porque aquela pessoa ela não vai sentir esse ódio. Ou seja, é a mesma coisa que eu tomar veneno e espere que essa pessoa morra envenenada. Ou seja, só vai fazer mal a mim mesmo. Tem outra frase que eu li, que eu não lembro quem foi que escreveu, que diz o seguinte, que o segredo da felicidade é você não fazer expectativa com as pessoas. Ou seja, se você tiver que ajudar alguém, você ajude e você não espere nada em troca, você não faça expectativas, nada, você faça
de bom coração. Você faça porque você quer fazer. Ou seja, no meu sentir, a ideia central desse livro, do primeiro capítulo sobre a brevidade da vida, que ele fala que a vida não é curta e que as pessoas não sabem aproveitá-la de maneira adequada. E que o único bem é o agora. Então nós temos o controle do agora. A gente não tem o controle do que vai acontecer daqui a 20 ou 30 anos. Então vamos viver agora. E a segunda lição que fica é da gente não se sentir ofendido com pessoas que não têm importância na nossa vida. E superar todas essas adversidades. Abraço.